Meus queridos, glória a Deus, que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Convido a você mais uma vez a nós meditar na palavra do Senhor nesta hora. Vamos aprender de Cristo. Aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12 e no verso 12, tem um ensinamento do nosso apóstolo irmão Paulo para as nossas vidas, irmão. Vamos aprender com o Senhor, que diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois tendo nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, que judeu, que grego, que servo, que livre, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Tá vendo aí, irmãos? Vamos aprender. Não é um membro para muitos corpos, mas é um corpo para muitos membros. Quem é esse corpo? O corpo é a igreja, né? Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Então, a igreja tem que ser um só corpo. Agora, muitos membros. Tá dando para entender, irmãos? A igreja é um só corpo com muitos membros. É por isso que um verdadeiro cristão, ele tem que ser membro deste corpo. Não pode ser dividido. O corpo não pode ser dividido como nós vê aí nas igrejas atuais, que é dividido muitas, que chama de igreja, muitas doutrinas, que cada uma tem a sua doutrina, mas a verdadeira igreja é um só corpo e muitos membros. Então, se você quer ser um verdadeiro cristão, você tem que ser membro deste corpo, que é a igreja. Qual corpo é esse? Qual igreja é esse? Vamos ver lá no livro de Mateus. No livro de Mateus, no capítulo 16 e o verso 18, está dizendo assim: porque também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí, a igreja é esta aí, formado um corpo, quando Cristo formou a igreja em um só corpo, que é a igreja. É essa igreja aí que Deus, né, que Jesus disse sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Observe o que Jesus Cristo disse nesta palavra, irmãos. Peço que você abra a sua mente. Jesus Cristo, ele não disse a porta do inferno. Ele não disse a porta. Ele disse as portas. Por quê? Porque ele sabia que ia surgir muitas portas. E nós sabemos que já está em mais de 40 mil, né, que chamam de igreja. Então, se cada essas falsas igrejas é uma porta. Uma porta. É o que Jesus Cristo disse, as portas. Por quê? A verdadeira porta que conduz à vida eterna é Cristo. Ele disse, eu sou
porta do curral das ovelhas. Então, se você quer ser um verdadeiro cristão, você tem que entrar por esta porta, ser membro de um só corpo, que é a Igreja de Deus. Outra coisa muito importante que nós temos de aprender, irmão, foi que quando Jesus disse nas suas palavras: o que eu vos tenho dito não é de mim, mas sim de meu Pai que me enviou. Ele me deu mandamentos para poder falar. Então, que Jesus Cristo, irmão, quando ele disse sobre esta pedra, a palavra veio diretamente de Deus. Por isso que a igreja é chamada a Igreja de Deus. Por quê? Porque a palavra veio diretamente de Deus. Porque nós sabemos que Jesus Cristo, ele é a principal pedra, ele é a verdadeira pedra. Se as palavras viessem de Cristo, como é que ele ia dizer? Ele ia dizer: sobre mim, que é a pedra, edificarei a minha igreja. Mas a palavra veio diretamente de Deus, dizendo: sobre esta pedra, que é o meu filho, que é assim que a palavra quer dizer, que é Jesus Cristo, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. É por isso que Jesus Cristo, ele é o corpo, a cabeça do corpo da igreja. Então, irmão, a igreja não pode ser dividida. Se você quer ser um membro, você tem que ser da verdadeira igreja. Não pode ser fingido. Ou você é um membro dessa verdadeira igreja, ou você não é. É melhor você não ser do que você dizer que é e andar erradamente nas portas que estão aí chamando muitos ao engano. Por isso, meus irmãos, vamos permanecer firme nesse corpo. Vamos entender a palavra do Senhor. Lá no livro de Apocalipse, vamos lá para o livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, no capítulo 3 e no verso 15, está dizendo assim: eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Aí está, irmão, uma palavra de Cristo. Ou você é membro da verdadeira igreja, ou você não é membro de nenhuma. Porque no momento em que você passa a ser membro de uma igreja falsa, de uma igreja que não é verdadeira, de uma igreja que não está na palavra, você passa a ser uma pessoa morna, achando que está seguindo a Cristo fielmente, mas não é, porque não é um membro da verdadeira igreja de Deus. Então, se você passa a ser morno, e o que Cristo está dizendo é que ele vomita da sua própria boca. Por isso é que vamos ter cuidado para que nós não venhamos a perder a nossa vida eterna, meus irmãos. Que Deus, é isso que eu quero passar para você e pedir a você que venha entender as palavras de Cristo, procurar colocar em prática a palavra de Cristo, porque logo, logo, Cristo vai levar a sua igreja. Porque são muitas portas que estão aí chamando para o povo, para o engano. Mas o verdadeiro corpo é este corpo que Cristo fundou, que Cristo edificou a sua igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecem contra ela. As portas são muitas, né, meus irmãos? Vamos ter cuidado com as nossas vidas e procurar servir a Cristo, ser membro
de um só corpo, da verdadeira igreja de Deus, que a qual é o único que está na palavra, que está na Bíblia. E todo aquele que quer servir a Cristo, um cristão fiel a Cristo, ele tem de seguir e pôr em prática o que está na palavra. Para isso existe a palavra, para nos ensinar o caminho da vida eterna. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia, ou uma noite, uma tarde de paz. E vamos aprender de Cristo, que é isso que Ele quer para mim e para você. Que nós venhamos ter a nossa vida eterna. Fica na paz, que Deus vos abençoe a todos. Até o próximo encontro, se for da vontade do Senhor. Até lá.